Bom dia a todos. Nossa, senti a força aqui, o impacto, né? Bom dia a todos. Eu estou feliz de estar aqui nessa manhã para poder servi-los com a palavra do Senhor. Tem sido edificante até agora. Eu não tive a oportunidade de estar na palestra ou na pregação do pastor André, mas ouvi testemunhos maravilhosos sobre o que o Senhor disse aqui na primeira oportunidade. A segunda oportunidade também foi bastante enriquecedora através da nossa irmã Tamires. E meu desejo é que o Senhor continue a nos falar hoje. Então eu gostaria de convidá-los a irem comigo até 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Leamos com fé e atenção o que o Senhor já começa a nos dizer nesse trecho bíblico. Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado pela oportunidade que tivemos de te adorar. Que grandiosa e gloriosa é essa oportunidade. Obrigado porque nessa oportunidade de adoração nós podemos ter um encontro com a sua presença, Senhor, e estar em comunhão contigo. E ao estar diante da exposição da tua palavra, podemos ter um encontro com a sua voz e ouvir o Senhor nos falar. Pai, por favor, que o senso da sua presença e proximidade esteja hoje aqui conosco. Que o impacto da sua palavra venha cortar os nossos corações, vendo o nosso íntimo, Senhor. Peço que o Senhor abra os nossos olhos, que teu Espírito Santo nos torne sensíveis à tua voz e que haja comunhão contigo à medida que nós ouvimos a sua palavra. Porque a coisa que nós mais apreciamos como seu povo é ter comunhão contigo, te ouvir e falar com o Senhor, sentir a sua proximidade. Portanto, venha ao nosso encontro, como nós esperamos. Amém. Amém. O nosso tema hoje é sobre o que é a igreja. Portanto, o nosso tema é uma pergunta. E vamos tentar analisar esse trecho bíblico que vimos aqui para poder chegar a conclusões a partir deste tema. Mas é claro que o texto é principal, é primordial e tende a guiar a nossa compreensão. Uma vez eu tive a oportunidade de ver uma pluralidade de igrejas para um presbítero. Vocês já viram isso em alguma ocasião? Eu creio que geralmente a gente vê isso de forma diferente. A gente imagina ou deseja ou espera que nós tenhamos uma pluralidade de presbíteros para uma igreja. Então é uma coisa um pouquinho diferente. Parece isso que a Escritura defende, inclusive, e nós vimos muitas igrejas modelares quando se tem mais de um presbítero, pluralidade de presbíteros para uma igreja. Mas eu já vi o contrário. Pluralidade de igrejas para um presbítero. Isso é um pouquinho assustador, porque isso não deve ser assim, hein? Sabe que não deve ser assim. Mas o que ocorreu foi que, em certa ocasião, eu fui num evento na Gávea, onde alguns irmãos aqui estiveram presentes também. Nossa irmã Tamires, nossa irmã Daina, nossa irmã Ana Vitória. Teve mais alguém? Não sei se houve nesse caso, não lembro exatamente. E foi um evento muitíssimo enriquecedor. Quem estava lá lembra disso. As palestras do Jonas Madureira, parecia que Deus estava lá falando com a gente. Foi extraordinário o momento ali. Foi bastante edificante aquele momento. Mas teve um momento, como era um evento de pastores, teve um momento onde nós conversamos com outros pastores e também oramos com eles. Foi um momento que foi promovido mesmo. Ó, sabe essa galerinha que está do teu lado aí? Ora com ele. E tinha um pastor ao meu lado que, na próxima semana, ele estava indo para a Inglaterra pastorear. Eu fiquei assim, caramba, que coisa extraordinária, eu estou muito feliz de estar aqui e orar com esse homem que está indo para a Inglaterra pastorear lá. Estava indo como missionário. O problema é que, quando eu olhei para ele
ele tinha um tom muito forte de gravidade. A expressão do rosto dele era muito forte de gravidade. Sabe aquele tom sério, assim, onde eu estou indo para lá, estou feliz de estar indo para lá, porém tem problemas. Eu perguntei para ele, poxa, qual o desafio? Ele compartilhou o desafio. Ele falou o seguinte, para cada 4 igrejas na Inglaterra, se tem apenas um pastor, e eu vou lá para pastorear 4 igrejas. Desesperador o cenário. O nosso irmão Gleidson, que esteve aqui conosco há um tempinho atrás, ele também foi para Portugal pastorear 3 igrejas. A pergunta que eu me fiz naquela época foi o porquê. E a conclusão que eu cheguei naquela época era porque haviam poucos homens vocacionados para o ministério. Então, a conclusão que eu tirei na hora, imediatamente, e perdurou assim por alguns anos, foi o seguinte, tem poucos pastores. Precisa-se de mais pastores. Se pudesse haver um outdoor escrito isso, olha só, gente, contrata-se pastores. Por favor, entenda-se, contrata-se aqui. É claro que Deus que vocaciona e chama, a igreja chama. Mas existe uma necessidade grave e urgente de pastores. Mas conforme os anos foram passando e essa experiência com esse homem continuava latente no meu entendimento, as conclusões foram ficando um pouquinho diferentes. Não é apenas o fato de que se precisa de mais pastores, mas é que, naquele contexto, a igreja estava abandonada. Consegue entender isso? Então, antes da conclusão de se precisar de pastores, e sim, havia necessidade de pastores, a conclusão anterior é a seguinte, a igreja estava abandonada. A igreja estava negligenciada. Cadê os homens dessa igreja para se levantar e pastorear? Mesmo que não tenham feito seminário teológico, mesmo que não tenham, talvez, aptidões extraordinárias para o ensino, seja para levantar outros pastores. Cadê esses homens? O que houve aqui? Por que isso? Por que esse cenário? E a conclusão que hoje eu tenho sobre isso é que abandonam a igreja por não entender o valor da igreja. É possível que essas pessoas que negligenciam a igreja, portanto, desde que as coisas fiquem nesse estado, não sejam negligentes no que diz respeito ao seu exercício cidadão. Porque talvez vão entender que o governo do Estado é mais importante do que o governo de Cristo na igreja. Consegue perceber isso? Quando nós entendemos o valor, a gravidade e a importância da igreja, isso move o modo como nós lidamos com ela. É inevitável. Se compreendemos o que a igreja é e como ela é crucial nos planos de Deus, isso muda o modo como agimos em relação a ela. E essa é uma das nossas teses hoje no nosso sermão. A medida da nossa entrega à igreja tem a ver com a medida do amor que temos por ela. A medida do amor que temos por ela está vinculado ao entendimento que temos dela. Eu vou repetir para vocês. A medida da nossa entrega à igreja tem a ver com a medida do amor que temos por ela. A medida de amor que temos por ela está vinculada ao entendimento que temos dela. Se nós amamos a igreja porque a entendemos, nós não vamos esperar que tempos de crise venham para que a gente tenha que chamar um seminário, talvez um missionário do Brasil para ir lá servir. Entende? Negligência, abandono, incompreensão é a situação que nós temos aqui hoje em muitos contextos. Eu gostaria de lidar com vocês respondendo a pergunta que fiz inicialmente. E qual foi a pergunta que eu fiz inicialmente? O que é o quê? O que é a igreja? Essa é a pergunta. E nós vamos responder, vamos dar 4 respostas aqui. Eu já vou anunciar, mas eu vou explicar o que significa cada resposta. A primeira é que a igreja é a casa de Deus. A segunda é que a igreja é a posse de Deus. A terceira é que a igreja é protetora da verdade. E a quarta é que a igreja é confessante. Portanto, a igreja é a casa de Deus, a igreja é posse de Deus, protetora da verdade. E a igreja é confessante. Eu quero convidá-los a se aproximar comigo do texto. Peço que vocês observem aqui no versículo 14 o que vai ser dito. Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Eu peço que toda a igreja possa ler o verso 15 comigo. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Antes de Paulo anunciar os predicados da igreja, ou o que a igreja é, ele demonstra a preocupação que ele tem com a igreja, ou o zelo que ele tem pela igreja. Eu gostaria que vocês pudessem observar isso da seguinte maneira. Se vocês notarem um texto, Paulo está dizendo o seguinte, olha só, Timóteo, eu quero
e estar com você logo. Eu estou com pressa de estar aí para poder lidar com a igreja de Éfeso assim como você está lidando. Eu quero estar aí. Mas se eu não conseguir chegar, vai que o trânsito não ajuda, eu fico, sei lá, agarrado no engarrafamento, ou então a minha viagem tem que ser postergada. Eu quero que você saiba dessas coisas aqui. Eu vou te mandar essa mensagem no WhatsApp, você, por favor, observe aqui direitinho o que você deve fazer antes que eu chegue, porque pode ser que eu não chegue a tempo. Paulo está preocupado de que a igreja seja bem gerenciada, supervisionada em sua ausência. Ele se preocupa com isso e, portanto, dá essas palavras a Timóteo. Ele se antecipa para que nenhum problema possa ocorrer em relação à igreja. Essa é a preocupação de Paulo. Paulo, quando escreve esta carta, ele não está pensando apenas em Timóteo. Pode parecer o seguinte, para quem essa carta está endereçada? Para Timóteo, correto? Ele é o destinatário dessa carta. Mas Paulo não está preocupado apenas com Timóteo. A preocupação de Paulo é com a igreja também. Se vocês observarem, a igreja é o tema fundamental e central daquilo que Paulo vai desenvolvendo em relação a Timóteo. Todas as coisas que Paulo vai comunicando com Timóteo tem a igreja diante do seu olhar. Observem, por exemplo, e aqui eu vou fazer uma breve demonstração, quando olhamos no versículo 3 do capítulo 1. Observem o versículo 3 do capítulo 1. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo está preocupado com a compreensão que a igreja vai ter acerca da doutrina. Ele não quer que falsos mestres entrem lá e ensinem diversas coisas estranhas e diferentes que vai deixar a igreja confusa. Então, Timóteo, olha só, eu estou escrevendo isso para que você fique atento. Tem falsos mestres aí, tem coisas erradas sendo ditas. Isso pode ser destrutivo para a igreja. Isso pode corroer a igreja internamente. Então, fique atento. Depois, assim, se vocês observarem comigo no versículo 18, Paulo vai conclamar Timóteo a uma batalha. Versículo 18 do capítulo 1. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate. E combater o bom combate aqui é da igreja, é pela sã doutrina em favor da igreja. Combata o bom combate, lute pela fé, lute pela igreja, para que ela fique firme. Quando a gente vai desenvolvendo um capítulo, no capítulo 2, Paulo vai demonstrar preocupações com a vida de oração da igreja, vai demonstrar preocupações com as relações internas entre homens e mulheres, preocupações litúrgicas também, de acordo com o contexto. No capítulo 3, por exemplo, ele vai falar sobre os ofícios da igreja, presbitério, diaconia, e como isso deveria se desenrolar e quem ele deveria levantar, quais são os predicados do pastor, quais são os predicados do diácono. Então, Paulo está preocupado com a igreja. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Até nas preocupações que Paulo demonstra em relação a Timóteo, em termos bem particulares, ele demonstra preocupação com a igreja. Observem, por exemplo, no capítulo 4 comigo, versículo 15 e 16. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Consegue observar aqui? Timóteo, se cuida aí. Cuida da doutrina. Sabe? Vê como é que está seu estado de saúde. Fica bem. Mas por que, Timóteo, você tem que ficar bem? Porque eu te amo, mas porque eu também amo a igreja. E a igreja hoje depende do serviço que você desempenha. Muitas instruções que Paulo vai dar diretamente a Timóteo e até o bem-estar do Timóteo tem o seguinte pano de fundo. Timóteo, fica bem pela igreja. Fica bem pela igreja. Sabe? Construa, cresça, se desenvolva. Fica bem em favor da igreja. Acontece que, quando nós lidamos com os nossos discípulos, por exemplo, o nosso objetivo não é apenas que eles estejam bem na fé. Esse é um objetivo bom? Claro que é um objetivo bom.
Nós queremos ver as pessoas que cuidamos amadurecendo na fé, se desenvolvendo em Cristo, mas esse não é apenas o objetivo. O objetivo é que, além de se desenvolverem na fé, eles estejam habilitados para servir. É o que procuramos. Por isso, Paulo diz a Timóteo: fique bem, meu filho Timóteo, cuida de você mesmo. Isso vai trazer benefício para a igreja. Nós não discipulamos e cuidamos de pessoas para que elas tenham um bom desempenho espiritual apenas, e para que talvez isso conte para nós em termos de reputação. Olha a pessoa que você discipula, ela está tão bem na fé. Não, mas é para que ela também sirva adequadamente, ajude outras pessoas a seguirem a Cristo. Parte da preocupação que temos com as pessoas que cuidamos tem a ver com o modo como elas vão servir outras pessoas, no contexto da igreja. Parte do apontamento que nós fazemos às pessoas que cuidamos é para que elas desempenhem bem o serviço na igreja. Apontá-las para isso, estimulá-las para isso, inspirá-las para isso, ensiná-las acerca disso, corrigi-las nesse fazer. Mas cuidamos de pessoas para que elas estejam bem e estejam cuidando de outros, e estejam engajados naquilo que as necessidades da igreja necessita. Mas eu gostaria de avançar para que nós consigamos perceber os predicados que Paulo vai trabalhando. Conforme o texto caminha aqui, depois de vermos o versículo 14, no versículo 15 ele ainda vai dizer o seguinte: você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Então, a primeira coisa, a igreja é a casa de Deus. Quando nós falamos sobre casa, o que vem à nossa mente? Geralmente vem duas coisas na minha mente. Quando eu ouço a expressão minha casa, eu lembro do lugar que eu moro ali, na Rua João Pessoa, 23/7, aquela avenidinha lá que dá para aqueles fundos, aquele portão que a gente abre primeiro. Isso me vem à mente quando eu penso na minha casa. Mas quando eu penso na minha casa, eu penso também na minha família. No meu pai, na minha mãe, no meu irmão Arthur, na minha irmã Aline, na minha sobrinha Manuela também, que viveu com a gente por muitos anos. E justamente, quando a gente olha o Novo Testamento, essas são as duas intenções de Paulo. Tanto a ideia de edifício, como a ideia de família. E quando Paulo desenvolve a ideia de edifício, e, por favor, eu não vou abrir aqui as referências para que a gente possa ganhar tempo e ir caminhando com a exposição. Mas quando Paulo fala sobre edifícios, a linguagem que ele quer empregar tem por objetivo falar de que a igreja ela está sendo edificada e está em construção. Ou seja, algo que está num processo de construção e algo que também tem um alicerce, tem um fundamento. Então, quando pensamos que a igreja é a casa de Deus, o que queremos falar? De que ela está alicerçada num fundamento. E esse fundamento é Cristo. Ela está firme no fundamento, mas ela ainda está em construção. Ela ainda está em edifício. Portanto, ela precisa de trabalhadores. Essa é uma das ideias quando se fala sobre casa de Deus. Mas também falamos da família em termos orgânicos, das pessoas que vivem na casa. Então, a igreja é a família de Deus, porque a igreja são as pessoas que foram adotadas para serem filhos de Deus através de Jesus. Quem deve lembrar de João capítulo 1, versículo 12, onde vai dizer o seguinte, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aqueles que depositam a sua fé em Jesus são agora filhos de Deus. E o conjunto daqueles que creem em Jesus são a família de Deus. Portanto, o sentido orgânico da coisa. Mas eu não sei se são todas as ocasiões que a nossa imaginação consegue aplicar o conceito de família na igreja. Eu creio que a nossa igreja tem andado bem nesse aspecto, ok? Eu olho assim para a realidade e consigo ver, nossa, isso está acontecendo, glória a Deus por isso. Mas é válido mencionar também em algum nível. Nem sempre, quando nós olhamos para a família, nós conseguimos trazer toda a realidade da vivência familiar para dentro do contexto da igreja. E aqui eu vou dar algumas ilustrações de como algumas coisas se desenvolveram na minha família. Eu lembro que quando eu e meu irmão éramos crianças, nós éramos crianças, como é que eu posso dizer? Tem adjetivos que a gente possa usar, mas eu vou usar apenas um aqui. Nós éramos crianças um pouquinho engajadas a tirar satisfação com outras, para poder não ser tão direto assim na fala, tá bom? Isso até conosco mesmo, assim. Minha mãe cortou um dobrado muito grande quando a gente tinha uns 10 anos, 9 anos de idade. Enfim, ela dobrou a gente também, assim, nessa época. Brincadeira. Mas eu posso dizer para vocês de que nós tínhamos esse problema. Mas uma coisa que estava implícito nessas questões, e é claro que isso não é um comportamento recomendado, até para as crianças que estão aqui, isso ficar bem claro.
Mas eu lembro que quando nós éramos crianças, nós não poderíamos tolerar que outra criança fizesse algum mal a um de nós. Entende isso? Então, se alguma outra criança fizesse algum mal contra um de nós, nós nos envolvíamos com a briga, nós comprávamos a briga. Isso sempre ocorria em algum nível. O que eu quero dizer com isso? Havia implicitamente um certo grau de lealdade e compromisso mútuo ali. Claro que isso também é ensinado dentro de casa, mas havia um certo senso de é o meu irmão, ok? É o meu irmão. E à medida que a gente vai desenvolvendo e crescendo, isso não se aplica mais nesse contexto, porque a gente amadurece, mas se aplica mais no contexto de que as necessidades dele são responsabilidades minha também em algum nível. Compromisso, lealdade, satisfação das necessidades também. Portanto, o envolvimento familiar com a igreja também tem isso. Deus não está usando a expressão família apenas como uma ilustração. Quando você pensa sobre você mesmo como filho de Deus, você pensa apenas como uma ilustração? Apenas com uma ideia, assim, do que Deus está querendo dizer? Não, você se vê realmente falando com seu pai. Isso se aplica também nas relações laterais com a igreja. Seu irmão, compromisso, lealdade, suprimento de necessidade. A gente faz isso com a nossa família. A gente entende isso como obrigação. E não é diferente na família de Deus. Caminhando, o texto vai dizer o seguinte, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A ideia que Paulo nos passa aqui no texto é uma ideia de posse. A igreja é do Deus vivo. A igreja pertence ao Deus vivo. E quando nós pensamos em termos de posse em relação ao Deus vivo, nós pensamos numa espécie de relação íntima também. Isso geralmente é construído dessa forma, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E quando eu falo sobre essa posse que implica em relação íntima, eu penso, por exemplo, quando Paulo está perseguindo a igreja em Atos capítulo 9. Quando Jesus encontra com Paulo ali, vai ao encontro de Paulo, ele diz o seguinte: Paulo, por que você está me perseguindo? Paulo estava perseguindo quem pertence ao Senhor, quem é a igreja do Senhor. Mas ao perseguir quem é a igreja do Senhor, ele também está perseguindo o próprio Senhor. Jesus tem uma relação íntima com o seu povo. Deus tem uma relação íntima com o seu povo. Qualquer coisa que é feita contra o seu povo afeta o próprio Deus, por assim dizer. Qualquer coisa que é falada contra o povo de Deus é direcionada para o Senhor. Qualquer mal feito ao povo de Deus é recebido pelo próprio Senhor. Qualquer bem promovido em relação ao povo de Deus também é considerado pelo Senhor. Existe uma relação íntima. Mas eu quero pensar com vocês em outras implicações também. A expressão Deus vivo, usada aqui por Paulo, era muito usada no Antigo Testamento para distinguir Yahvé das demais divindades. Porque as demais divindades não eram Deus vivos. Pelo contrário, é fruto da imaginação do homem. É fruto, dos artefatos humanos, por assim dizer. Não são deuses vivos, são deuses mortos. Deuses de madeira, de pedra, de feno, palha. Enfim, não são deuses verdadeiros. Portanto, ao falar Deus vivo, ele está dizendo o seguinte: nós estamos lidando com um Deus verdadeiro, com um único Deus. Um único Deus. Mas além desse aspecto de negar as outras falsas divindades, quando Paulo se refere ao Deus vivo, ele também está se referindo à presença de Deus no meio do seu povo. Por favor, abram comigo em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 10, observe o que ele diz aqui e a expressão que ele vai usar. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, e assim adiante. Perceba que a ideia de Deus vivo está vinculada à presença. Porque nas divindades falsas e pagãs, esses deuses não poderiam ser presentes, não poderiam ajudá-los, não poderia guiá-los, não poderia impulsioná-los, mas o Deus vivo e verdadeiro está presente e pode fazer isso. Quando Paulo fala então da igreja do Deus vivo, ele quer dizer o seguinte: essa igreja pertence a esse Deus, e essa igreja tem esse Deus presente. Meus irmãos, Deus está presente na igreja. Deus está presente na igreja.
que eu quero dizer com isso é o seguinte: a presença de Deus no seio da igreja pode ser sentida e percebida. A voz de Deus na igreja pode ser ouvida. Deus fala, Deus age, Deus se manifesta na igreja. E quando eu me refiro a isso, eu não estou falando apenas no sentido da onipresença divina, onde Deus está presente em todo lugar, mas estou falando no que diz respeito a uma relação sensível e íntima. Deus manifesta a sua presença na igreja. E é possível perceber e distinguir esta presença também. Não existe qualquer outra instituição humana que tenha a presença de Deus como a igreja tem. Porque a igreja foi feita por Deus, não veio das mãos dos homens. É claro que é evidente que Deus está presente no Congresso, por exemplo. Deus está presente em outras instituições e ONGs ou algo assim, mas não como está na igreja. Falando, manifestando o seu poder e dando intimidade. É possível, meus irmãos, às vezes perceber na fala de um outro irmão, no compartilhamento bíblico, Deus falando poderosamente. Nas relações, é possível perceber no modo como o irmão procede, às vezes com seu filho, a graça de Deus sendo manifestada ali. E até mesmo nos dando exemplos de como lidar e como seguir, como imitar. Deus está ativamente presente na igreja, como não está em qualquer outro lugar. Por isso que isto distingue a igreja das demais instituições. Quero continuar pensando com vocês na outra expressão que Paulo vai usar aqui. Voltando a 1 Timóteo, por favor. Ele vai dizer o seguinte: a igreja do Deus vivo quer o quê? Coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Quando nós falamos de fundamento, por exemplo, a expressão em grego é algo como hedraioma. Eu sei que é uma expressão difícil, sabe? Eu nem sei se eu mencionei ela de forma correta, mas ela é assim, hedraioma, por assim dizer. E quando nós temos em mente essa expressão, nós nos falamos sobre uma espécie de baluarte, que é uma coluna de sustentação de um edifício. Uma coluna de sustentação. Então, quando nós falamos que a igreja é o fundamento da verdade, nós estamos dizendo que a igreja é essa coluna de sustentação que preserva a verdade. Se essa coluna de sustentação de um edifício, por exemplo, cai, o que acontece com o edifício? Ele cai também, ele desaba. Por isso, é como se a missão dada por Deus à igreja tenha a ver com uma espécie de sustentação, apoio, preservação. A igreja tem essa função dada por Deus no que diz respeito à verdade, no que diz respeito às doutrinas cristãs. A igreja é basicamente o bastião de Deus contra todas as heresias e falsas doutrinas, mas não apenas isso, contra todo tipo de conhecimento enganoso. A igreja é colocada por Deus no mundo como aquela que preserva e sustenta a verdade. Isso implica em muitos outros desdobramentos no Novo Testamento. Por exemplo, Judas 3 e 4. Por favor, me acompanhe em Judas 3 e 4. O que o texto vai dizer? Judas é um livro antes de Apocalipse, que é o último livro da Escritura. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pelo quê? Pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas íntimas que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Isso implica em batalha, implica em uma guerra. Quando Deus reúne a sua igreja para si, uma das suas missões primordiais é de que ela guerreie pela verdade.
O texto não está falando aqui que apenas presbíteros e pastores guerreiam pela verdade. Presbíteros e pastores guerreiam pela verdade? Evidente. Tito capítulo 1 fala isso com muita clareza. É preciso fazê-los calar, por exemplo. Pastores deveriam ter essa função, um desempenho apologético necessário. Mas toda a igreja é chamada por Deus para desempenhar essa defesa, essa proteção em relação à verdade, para que a verdade não caia e se dissolva. Isso não significa de que a igreja é dona da verdade, a Escritura que nos revela a verdade, mas uma igreja fiel baseada na Escritura defende, preserva e impulsiona a verdade. O texto continua, e ele não apenas fala que a igreja é fundamento, mas também usa uma outra expressão aí. Deixa eu abrir o texto aqui. Usa também a expressão coluna, que em grega é algo como estilos. Eu sei que é diferente, assim, né? Estilos lembra uma palavra em português aqui. Mas a ideia que se quer passar é de uma espécie de coluna que eleva, basicamente, a parte mais importante do teto, por assim dizer, de um edifício. Então, a exemplo disso, nós temos, por exemplo, o templo de Diana, que erguia um teto de árvore. Essas colunas erguiam um teto de árvore, que era uma espécie de, sei lá, uma maravilha do mundo, era belíssimo aquilo que essas colunas erguiam. Se esse fundamento, esse baluarte principal que ficava internamente, sustentava o edifício, não era visto, essas colunas por fora conseguiam demonstrar isso. Eu acho que eu cheguei a colocar a imagem aqui, desse templo de Ártemis, por exemplo, que era onde Éfeso ficava localizado, e deve aparecer aqui para nós. Eu vou explicando. Assim que apareceu, eu menciono aqui para vocês. Mas, em geral, cercando o templo de Ártemis, haviam aproximadamente 100 colunas de 18 metros. Em que eu acho que vocês conseguem ver agora, né? Alguém consegue ver aqui? Aqui na frente, principalmente, né? Observem que tem diversas colunas, conseguem ver? E esse teto de mármore aqui em cima, que é um pouco triangular, é erguido por essas colunas. Isso é, digamos, um aparato lateral por fora aqui. E são essas colunas que Paulo está mencionando aqui em grego. Isso significa que a igreja, além de sustentar internamente o edifício da verdade, ela também ergue a verdade. Ela expõe a verdade. Ela eleva a verdade. Portanto, existe uma dupla responsabilidade que a igreja tem: preservar, defender e expor. Demonstrar. Colocar bem alto para todo mundo ver. Essa é a guerra que o Senhor está nos chamando para nos comprometermos. Meus queridos, eu saí de um ambiente, não é um ambiente da nossa igreja, pelo menos nunca vi assim na nossa igreja, não tem sido assim, essa não tem sido as bases da nossa igreja, mas eu saí de um ambiente onde pessoas procuravam ir para a igreja para serem cuidados e satisfeitos. Vocês viram isso acontecer em algum nível? Então, eu vou para a igreja para consumir igreja, para ser cuidado na igreja, para ter aquilo que pode ser melhor para mim ou para minha família em algum nível. Mas quando a Escritura nos chama para a igreja, quando o Senhor Jesus nos coloca na sua igreja, Ele nos coloca para guerrear e lutar. Ele nos coloca para desempenhar uma missão de preservação e exposição da verdade divina. É guerra. É guerra. Paulo fala em Colossenses capítulo 2 que ele chegava a agonizar nessa guerra. Sabe? É uma guerra que implica muitas dificuldades e muitas dores e muita luta. E essa guerra não é opcional. Vocês conseguem perceber que essa guerra não é opcional? Que quando o texto está falando sobre esse engajamento, sobre doar-se a essa guerra, sobre defender a verdade, expor a verdade, não é uma opção. A igreja faz ou não faz? Alguns fazem e outros não fazem? Pelo contrário. É colocado em termos de dever, obrigação, característica, natureza da igreja. E também em termos gerais, toda a igreja está envolvida nesse aspecto. Nosso engajamento pela verdade de Deus não é opcional. Ou não somos igrejas de Jesus. Ou não estamos procedendo como igreja de Jesus. A entrega a essa verdade não é opcional. Mas, meus queridos, pense no privilégio que é poder ser baluarte da verdade. Deus pegou a sua verdade preciosa e colocou nas nossas mãos para cuidar dela e para poder expor ela também.
Eu não creio que exista algum privilégio maior do que esse, do que é dado à igreja. Se nós conseguimos compreender esses aspectos, não vamos querer lutar, fugir dessa luta. Nós vamos nos doar essa luta. Vamos nos entregar a ela. Com firmeza, com dedicação. A verdade de Deus não está nas mãos do consenso científico. Já viu pessoas que, em tudo que elas querem provar com verdade, elas vão citar algum dado científico, alguma coisa assim? A ciência falha, a palavra do Senhor não. E aqui não estou falando que a ciência é errada ou ruim, pelo contrário, é muito boa. Porém, ela não é a base epistemológica, ou seja, a base do nosso conhecimento e da revelação da verdade. A revelação em Cristo aqui na Escritura é essa base. Não são as instituições universitárias onde fazem pesquisas acadêmicas. Não são os filósofos. Não são os projetos políticos ou algum partido político que detém a verdade. A verdade foi revelada na Escritura e foi colocada na mão da igreja para preservá-la e proclamá-la. É grande a nossa responsabilidade nesse sentido. E muito maior é o privilégio. Muito maior é o privilégio. Quero continuar pensando com vocês, indo já para o nosso último ponto, onde vai dizer o seguinte, versículo 16, observem comigo. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. E antes de entrarmos nesse trechinho aqui em aspas, existem coisas que nós podemos mencionar. A igreja, como eu já disse para vocês, é confessante. E a expressão utilizada aqui em sem dúvidas, no início do versículo 16, ela é uma expressão em grego que é algo como homologomenos. Eu sei, é difícil de captar toda essa expressão assim, mas homologomenos, por assim dizer. E quando essa expressão ela é usada para poder falar algo como um acordo comum. Pô, diferente, né? Sem dúvida, acordo comum. Sim, mas tanto bons léxicos em grego afirmam esse tipo de coisa, como o léxico Strong, como também alguns comentaristas como John Stott, enfim, outros comentaristas dizem isso também, de que se trata de um acordo comum. E por acordo comum, podemos pensar em algo como credo ou confissão. A igreja de Jesus é uma igreja que confessa, que tem fé baseada em algo, em um conteúdo ali, em artigos bem definidos. É uma igreja que confessa. E sem confissão não há igreja, a gente entende isso. Sem confissão, sem credo, sem fundamentos de verdade, não há uma igreja verdadeira. Mas eu quero entrar agora com vocês nessa confissão. Se vocês notarem a natureza dessa confissão colocada aqui, sem dúvida, observe o texto. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Tem duas expressões que aparecem para nós, na verdade diversas, mas eu vou mencionar duas aqui. Mistério e manifestação. Quando esses dois termos é usado no Novo Testamento, eles implicam basicamente em uma revelação de cunho escatológico. Por escatológico, eu falo sobre uma revelação no final dos tempos mesmo. Então, quando nós falamos sobre a revelação de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, tudo que Cristo revelou do plano salvífico do Pai, nós temos ali basicamente a revelação definitiva de Deus, nós temos ali a revelação escatológica de Deus, nós temos o segredo de Deus sendo revelado. No entanto, a introdução desse segredo revelado por Deus no tempo e no espaço dá início ao fim. A revelação desse mistério de Deus contido em Cristo, profetizado acerca de Cristo no Antigo Testamento, quando ele aparece na manifestação de Jesus, na encarnação de Jesus, ele inicia o fim de todas as coisas. Hebreus capítulo 1 vai nos dizer algo como, havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por Jesus. Cristo inicia o fim, e nós hoje aguardamos a consumação do fim. Aquilo que nós confessamos e a própria natureza da igreja é escatológica. Nós estamos no final de todas as coisas. Nós estamos no final de todas as coisas e vivemos à luz disso. Isso tem, talvez, um significado para a igreja que não tem para o resto do mundo, por assim dizer. Quando falamos que a igreja ela é escatológica, nós falamos sobre uma igreja que já experimenta o mundo por vir. Nós já falamos de pessoas que já vivem a renovação que Deus quer fazer definitivamente no mundo. Deus quer fazer todas as coisas novas em Cristo e já começou a fazer isso na igreja. Uma vez que Ele regenera a igreja, Ele transforma a igreja e
e a reúne como o seu povo. A regeneração já é evidência dessa renovação que Deus está fazendo no mundo, em nossas vidas. Percebe? A natureza da igreja, portanto, é escatológica. Nós não vivemos para o presente tempo. Não vivemos com as expectativas do presente tempo. Não vivemos com a intenção do presente tempo. Vivemos para a glória, porque já fazemos parte desse fim definitivo que Deus está trazendo no mundo. Continuando, o texto vai dizer algo como aquele que foi manifestado na carne. É uma afirmação da encarnação de Jesus. Então, aquele que foi manifestado na carne não estava na carne antes, ou seja, a pré-existência desse ser referido aqui não era uma pré-existência humana. E é de fato, o que está se falando aqui é que Cristo, Deus, encarnou e habitou entre nós. Portanto, a afirmação da encarnação de Jesus, Deus homem, no nosso meio. Em seguida, a confissão continua dizendo algo como foi justificado em espírito. É interessante a expressão aqui, justificado, porque ela é a mesma expressão usada por Paulo em Romanos, quando ele fala algo como justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, ou então, enfim, existem expressões assim em Romanos 3:24, Romanos 1, versículo 17, Romanos 5, versículo 1, essa expressão é a mesma, mas ela tem uma conotação diferente para Jesus do que ela tem para nós nesse sentido. Quando o texto fala que Jesus foi justificado em espírito, foi basicamente que todo o procedimento dele, de acordo com a lei de Deus, foi aprovado. Entende isso? Cristo obedeceu e cumpriu toda a vontade do seu Pai, e eis aí o Cristo justo. Nós descumprimos toda a vontade do Pai, e os méritos de Jesus é atribuído a nós, e por isso somos justificados. Cristo aqui é apresentado como justificado em termos meritórios. Ele demonstra a justiça de Deus, ele exibe basicamente a obediência perfeita e o cumprimento perfeito do pacto, diferente de nós. Visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Visto pelos anjos. Essa aqui é uma expressão muito, muito interessante. Cristo não foi visto pelos anjos antes na glória, por exemplo? Isso é interessante se perceber. Quando nós lidamos com a doutrina de Deus no Antigo e no Novo Testamento, uma das coisas que nós temos em mente é que Deus é invisível, por assim dizer. Ok? E também existem afirmações na Escritura, como em 1 Timóteo capítulo 6, de que olho nenhum jamais viu. Entende? Até quando nós estamos naquela manifestação divina em Isaías capítulo 6, quem lembra disso? Nós tínhamos, Isaías viu um trono, viu, enfim, o séquito, viu a roupa daquela manifestação divina passando por todo o templo, ele viu alguns serafins na frente dele, assim, com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam os olhos, enfim, lembram disso? Basicamente, a visão que Isaías passa ali são de seres que não veem diretamente o próprio Senhor. Acontece que é na revelação de Jesus Cristo que definitivamente homens e anjos podem ver a Deus. É na manifestação de Jesus Cristo que toda a revelação divina ela percorre todo o universo em termos cósmicos, por toda parte. Conseguem perceber isso? A gravidade, a grandiosidade e a glória da revelação divina. Todo o universo foi preenchido pela revelação divina em Cristo, na pessoa de Jesus, em termos definitivos e bastante claros. Continuando, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O trecho termina falando acerca da ascensão de Jesus Cristo, e é algo que nós cremos também. Cristo foi encarnado, Cristo viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai, e Cristo ascendeu aos céus e está com o Pai na glória, como vitorioso. E nós cremos nisso, confessamos essa realidade. Faz parte do nosso credo como igreja, nossa fé como igreja. A igreja de Cristo é uma igreja que confessa e não pode abandonar a verdade. Eu quero terminar com algumas afirmações no caso daquilo que a igreja não é, e seriam os pontos de aplicação final aqui. Pensamos no que a igreja é. Vocês devem lembrar do que a igreja é, né? A igreja é o quê? É a casa de Deus. Depois disso, qual é o próximo ponto? A igreja é o quê depois disso? Terceiro ponto, a igreja é o quê? E em quarto lugar, é confessante. É a igreja que confessa. A igreja não é algumas coisas também. Como já mencionamos, a igreja não é deste mundo. Portanto, a igreja não vive para essa era.
A igreja não vive para suprir as expectativas deste mundo. Ela já vive consciente do início e do fim e com os olhos na experiência final do retorno de Jesus. A igreja não é como as outras organizações. Ela é a voz de Deus neste mundo. Deus fala através da igreja aqui neste mundo. É evidente que a Escritura é a voz de Deus neste mundo, mas a igreja é aquela que proclama a Escritura, que expõe a Escritura. A igreja não é um lugar de compromisso opcional, como já mencionamos. Tudo que mencionamos aqui acerca da igreja é nossa missão, é o nosso dever, nos engajar com isso e nos entregar a isso. A igreja não é essas coisas. E a igreja precisa se engajar com aquilo que ela é e foi chamada a ser pelo Senhor. Eu gostaria de orar com você nessa manhã e pedir para que a compreensão daquilo que a igreja é nos torne ainda mais engajados naquilo que o Senhor requer dela. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela exposição da Tua Palavra Santa. Pedimos a Ti, Senhor, para que nos engaje como igreja no reconhecimento da natureza daquilo que a igreja é. Nos ajude, Senhor, a cumprir com a nossa missão de preservar e de expor a verdade do Senhor. Nos ajude a ter consciência da Sua presença entre nós. Nos ajude, Senhor, a ter uma vivência familiar adequada enquanto igreja do Senhor. Nos ajude, Pai. Guie-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos ajude a pensar na igreja continuamente, a nos preocuparmos com a igreja continuamente, a nos engajarmos com a igreja sem retroceder. Que a Tua graça seja conosco nesse sentido e que o Senhor obtenha glória para Ti mesmo nesse sentido. No nome de Jesus. Amém. Amém.